Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando o dia com o nosso Café com Resenha, que é aquele programa que a gente vem todas as manhãs trazer as primeiras informações do Mengão Queridão. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a situação política dentro do Flamengo hoje. Marcos Braz nunca esteve tão por um fio no clube. Landim está rebolando para poder manter Marcos Braz, mas algumas decisões paliativas podem ser tomadas para agradar os apoiadores dentro e fora do clube da gestão e que faça com que eles esqueçam a saída de Marcos Braz do comando de futebol. Também vou falar sobre esse empate amargo com os viceínos. Afinal de contas, fomos superior a eles durante todo o jogo, mas a bola insistiu não entrar, mesmo tendo um pênalti legítimo a favor da equipe rubro-negra. E eu quero lembrar vocês que hoje, às 11 horas, no Verdade Vermelho e Preto, nós teremos o nosso Jornal VVP, edição de número 28. Eu e a Mirinha estaremos ao vivo, conversando, debatendo, interagindo com vocês sobre os principais tópicos do Mengão Queridão. Antes da gente entrar de cabeça em todos esses assuntos que eu falei que a gente vai tratar com vocês, eu quero falar sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue a liberação do FGTS, que é aquela grana que é sua mesmo, que está lá só esperando você chamá-la para suas mãos. Início de ano, carnaval tá aí, as férias das crianças, o pagamento dos presentes de Natal, de Ano Novo, IPTU e IPVA, tem tanta coisa para bancar nesse início de ano que, se você não se fizer valer dessa dica, pode ficar enrolado financeiramente. Gente, eu recomendo a Mais Ágil há mais de 2 anos, porque todos os feedbacks que eu venho tendo sobre a empresa são positivos. Então clica no link que está aí na descrição desse vídeo e comece hoje mesmo a conversar com um dos atendentes da Mais Ágil para poder fazer a antecipação do seu FGTS e fazer com que você não tenha mais nenhum problema financeiro. Clica no link que está na descrição e no comentário fixado. Bom, pessoal, Flamengo ontem empatou com os viceínos, um empate que não agradou a nação rubro-negra, independente da chuva que tenha caído e dificultado a vida dos jogadores do Flamengo. Ainda assim, o Flamengo teve mais volume de jogo, mas foi um time muito burocrático, que chutou muito pouco a gol de média e longa distância. Poderíamos ter aproveitado a questão do gramado molhado, do gramado até em alguns momentos encharcado, para poder oferecer maior perigo aos vascaínos. Entretanto, sofremos em 2 ou 3 oportunidades em lances onde o Léo Pereira foi alçado a herói rubro-negro nesta noite de domingo por ter tirado o gol viceíno bem em cima da linha. Uma equipe como o Flamengo, ela precisa mostrar evolução. E até agora, o trabalho do técnico Tite ainda não se mostrou suficiente para que possa haver essa mudança dentro da equipe do Flamengo. O Flamengo de ontem parecia o mesmo Flamengo de 2023, de Vitor Pereira e de Jorge Sampaoli. Algumas pessoas já começam a falar até que o Tite pode não chegar a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, que eu acho bem precoce. O técnico Tite tem 66% de aproveitamento, um aproveitamento um pouco menor daquele apresentado pelo Jorge Jesus, que batia de 70% a 75% numa variação ao longo da temporada. Tite ainda tem possibilidade de fazer esse time render, de fazer esse time jogar, mas vai precisar, por exemplo, acabar com o preciosismo que há no ataque do Flamengo. Muitas vezes, Pedro, Nico, Arrascaeta, Everton, Cebolinha querem resolver a jogada plasticamente de forma mais bonita, o que faz com que eles percam tempo na conclusão mais efetiva da jogada. A gente entende que são jogadores tecnicamente muito bons, mas o excesso de preciosismo vem prejudicando, por exemplo, o Pedro em vários jogos grandes. Já dizia o filósofo Dadá Maravilha que não existe gol feio. Feio é não fazer gols. Pedro precisa de uma aula com o Dadá Maravilha, porque tem muito mais recursos que o antigo centroavante mineiro jamais teve, mas precisa ser mais efetivo, marcar mais, uma vez que ele tem menos mobilidade do que o Gabigol.
ele precisa aproveitar mais as oportunidades que passam à sua frente. Já o Gabriel entrou no segundo tempo de forma até tardia, acho eu. Creio que o Tite poderia ter colocado o Gabigol e o Bruno Henrique bem antes do que foi colocado, uma vez que Cebolinha e Pedro não estavam funcionando no jogo desde o primeiro tempo. Mas o Gabriel entrou, deu mais mobilidade, levou mais perigo à meta vascaína e Arrascaeta conseguiu sofrer um pênalti legítimo, que não há discussão a respeito da situação, confirmado inclusive pelo VAR, para a gente poder sair com os 3 pontos do clássico. Entretanto, Gabriel bateu mal, muito mal a penalidade, e o goleiro dos caras acabou fazendo uma boa defesa. Para mim, o pênalti deveria ter sido voltado, deveria ter sido batido novamente, porque o goleiro, antes mesmo do Gabriel tocar na bola, já tinha saído de cima da linha e buscou a defesa quase que no pé do atacante rubro-negro, o que não exime o Gabriel de ter feito uma péssima cobrança. Enfim, Flamengo e Vasco terminaram empatados em 0-0. Flamengo evoluiu muito pouco na tabela de classificação do Campeonato Carioca e agora, contra o Botafogo, na quarta-feira, busca essa primeira vitória em clássicos em 2024. O técnico Tite pode contar com o reforço de Matias Vinha caso o atleta seja registrado hoje no boletim informativo diário da CBF, o BID. Ayrton Lucas não participou da partida de ontem por estar com uma gastroenterite, nem relacionado por jogo ele foi. Internamente, o Flamengo já vive uma crise há um certo tempo. Crise essa que está obrigando o Rodolfo Landim a rever conceitos para poder apagar esse incêndio que tem hoje dentro do Flamengo. Os torcedores rubro-negros percebem isso muito pouco, porque afinal de contas as coisas vão acontecendo de forma interna no clube. Eduardo Bandeira de Melo vem fazendo com os chavos acordos políticos com desafetos da gestão de Rodolfo Landim e vem ganhando cada vez mais força nos bastidores políticos do clube. Landim não se preocupava enquanto o Bandeira conseguia fazer aliados entre aqueles que o Landim vem derrotando sistematicamente em reuniões, em votações dentro do clube e dentro dos conselhos. Acontece que Landim começou a perder apoiadores, e é aí que mora o perigo. A base apoiadora de Rodolfo Landim ainda é a maior base apoiadora dentro do Flamengo. Só que, com as atitudes recentes do Marcos Braz, supostamente tendo agredido um torcedor no shopping, a divulgação das imagens que vão de encontro a tudo que o Marcos Braz falou, as sequências de más escolhas para treinadores rubro-negros, os problemas de vestiário envolvendo o Gabriel, envolvendo Pedro, envolvendo outros jogadores, fazem agora, neste momento, com que o Braz, inclusive, perca força entre os seus apoiadores. Boa parte da base apoiadora de Braz que vota dentro do clube já começa a ouvir as propostas de Eduardo Bandeira de Melo, o que ligou o alerta para a gestão Rodolfo Landim. A maior parte dos apoiadores de Landim veem que Braz hoje é o elo fraco da gestão e pede a saída do mandatário rubro-negro. Sem muita opção, Landim pensa então em tratar alguns casos de forma a fazer com que seus apoiadores fiquem mais felizes, voltem a ser realmente apoiadores e parem de pedir a saída do Marcos Braz. Duas atitudes são: a primeira, a contratação de um diretor de futebol para o clube, medida que sempre foi vetada por Marcos Braz, mas que vem sendo conversada entre ele e o presidente do Flamengo para que melhore um pouco a imagem do vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, hoje, a ideia de se ter um diretor de futebol, ela é muito grande e hoje os caras trabalham na escolha do nome que possa vir a ser esse diretor de futebol, e já adianto para vocês, Paulo Pelaipe está veementemente descartado para assumir essa função. Braz vê com bons olhos essa situação, porque pode tirá-lo do foco
dessa crítica, dessa crise que vem sendo criada no Flamengo e fazer com que ele possa permanecer pelo menos até o final do ano. Uma outra situação que pode mudar muito a ideia dos apoiadores de Rodolfo Landim é a reconsideração da contratação de Igor Coronado. Negado muito rápido, o jogador que viria de graça para o elenco rubro-negro pode voltar à tona e pode sim ser jogador do Flamengo, porque vai rolar hoje uma reunião que vai tratar disso. A torcida rubro-negra e a base de apoiadores de Rodolfo Landim dentro do clube não entendem o porquê da recusa pelo jogador, sendo que até poucos dias atrás, Gregory e Evander eram tidos como nomes essenciais para se trazerem como reforços. E todo mundo sabe que esses dois nomes juntos não dão um Igor Coronado. Então a reunião que vai acontecer hoje visa também discutir a provável contratação de Igor Coronado. Mas essas duas atitudes de Rodolfo Landim serviriam mais para limpar a imagem de Marcos Braz ou para esconder a crise que está sendo criada internamente e que pode culminar lá na frente com um crescimento exponencial de Eduardo Bandeira de Melo, podendo derrubar do trono essa gestão de Rodolfo Landim. Inclusive, as atitudes do Braz estão respingando na indicação e na candidatura de Luiz Eduardo Batista ao BAP e também de Rodrigo Dunches de Abranches, porque ambos os nomes não são fortes o suficiente para derrotar Eduardo Bandeira de Melo. E aí, com o Braz causando tantos problemas, esses nomes se enfraquecem mais ainda. O Flamengo vê a contratação do Léo Ortiz como primordial para que Braz continue no cargo. Não contratar o Léo Ortiz mostraria um enfraquecimento no poder de negociação do mandatário rubro-negro e culminaria, com certeza, com a sua saída do clube, uma vez que a panela de pressão interna está grande e o prato principal sendo cozido lá dentro se chama Marcos Braz. Nação, essas foram as primeiras notícias que eu tinha para trazer para vocês. Esse foi o nosso Café com Resenha. Eu peço para que você deixe seu like, se inscreva, clique no sininho para marcar a opção todas, comenta pra caraca e compartilha. Já falei para vocês, curtir, comentar e compartilhar é de sumária importância para o nosso canal. Curtindo e comentando, o YouTube entende que está rolando engajamento e nos divulga para fora da bolha. Compartilhando, você nos tira da bolha. Então dá essa moral se você gosta do nosso canal, para que a gente possa continuar aqui trazendo informações verdadeiras para vocês por muito mais tempo. E vocês sabem, né? Com a gente é assim, a verdade em primeiro lugar. Doa a quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Tamo juntos, nação. Tenham uma excelente semana. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você.